Uma pergunta frequente dos seguidores aqui no canal é sobre os vasos de cimento. Por que trincam? Por que racham? Ou por que ficam esfarelando? Então, neste vídeo, vou responder essas perguntas, mostrando todas as etapas em detalhes de como fazer vasos de cimento perfeitos, lisinhos, sem nenhuma trinca ou esfarelando. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. O primeiro passo é planejar o que vamos fazer, escolher os moldes, ou seja, o molde interno e o molde externo. Faça uma marcação até onde o molde interno deverá entrar dentro da massa. Feito isso, vamos escolher o traço da massa. Eu vou fazer um vaso com cimento e areia. O traço da massa é como se fosse a receita do bolo, ou seja, os materiais e as proporções que vamos usar desses materiais. No caso, eu vou usar uma medida de cimento para 2 medidas de areia fina. É importante que o cimento esteja dentro do prazo de validade, que não esteja empedrado, para ter um bom resultado. Usei este copo de 500 ml como medida. Então, vou colocar a metade do copo, ou seja, 250 ml de cimento. É importante medir todos os materiais para se ter um bom resultado. « 250 ml de cimento, ou seja, meio copo da medida. E eu vou colocar um copo cheio de areia fina. Também procuro peneirar todos os materiais. A relação água e cimento também é muito importante. Ou seja, quanto mais água adicionarmos à massa de cimento, menos resistência teremos. Ou seja, se você colocar água demais, seus vasos ficarão fracos, rachando, trincados e esfarelando. Então, em relação à água, podemos colocar no máximo a metade que usamos de cimento. Se usei 250 ml de cimento, vou usar apenas 125 ml de água, no máximo. E eu acrescento aditivo plastificante à massa para facilitar o meu trabalho, a massa fica mais fluida, mais molinha. Você pode usar o detergente também no lugar do aditivo plastificante. No caso, eu usei meio ml. Vou acrescentando essa água aos poucos, com o detergente já diluído aí nesta água e misturando. Às vezes você olha e fala, não vai dar certo, tá muito seca esta massa. Mas misture bastante, que ela vai adquirindo o ponto desejado. Observe que ficou bem pastosa. E é este o ponto da massa. Eu não posso deixá-la mais molinha, pois o vaso não ficará resistente. Eu uso óleo para que a massa de cimento não grude no molde ou contramolde. E enquanto isso, a massa fica ali descansando um pouco. É importante deixar uns 10 a 15 minutos a massa descansar para depois colocá-la no molde. Para facilitar a entrada do contramolde, você pode apertando a massa nas laterais com uma colher, já fazendo uma cavidade interna.
eu gosto de usar esses copos descartáveis como contramolde. Mas coloco 2 copos porque eles são molinhos. Eu procuro encher com pedras antes de colocar o contramolde aí dentro do molde. E aí é só encaixar até a marcação que eu fiz ali no contramolde. Retiro o excesso de massa com a colher. E agora eu tenho que fazer bastante atrito. Dou batidinhas na lateral do vaso, ou seja, na lateral do molde. Eu posso bater também sobre a mesa este molde para retirar as bolhas de ar que poderão, ficar no meio da massa. Esse atrito é muito importante para retirar todas as bolhas de ar e obter um vaso perfeito, lisinho, sem buracos. É importante deixar secar a sombra, tá? Não devemos acelerar o processo de secagem. E aguarde 3 dias para retirar do molde. Ou seja, o processo de cura do cimento acontece aí dentro do molde. Então, só após 3 dias que você vai retirar o contramolde. E eu coloco água também na superfície aí da borda para manter essa umidade. É muito importante para a cura do cimento. Se você tiver dificuldade para retirar o molde interno, coloque água gelada. E para retirar o molde externo, água quente. Você também pode usar um secador de cabelo. É só esquentar o plástico aí do molde e ele sairá com facilidade. Agora vamos ao acabamento, é muito importante. Esses vasinhos, eles ficam perfeitos, não é necessário passar aquela calda de cimento. Mas você pode lixar as bordas, tirar todas as imperfeições e depois finalizar com a resina acrílica à base de água. A resina é muito importante, pois vai impermeabilizar os vasos, impedindo que a umidade interna ou externa danifique o cimento. E assim você terá vasos lindos e perfeitos por muito tempo. Recomendo que aguarde 15 dias depois de pronto para plantar nestes vasos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com seus amigos. É muito importante a divulgação deste trabalho para fortalecer o canal e assim eu posso fazer mais vídeos para você. Somos natureza. Eu não sou perfeito nem melhor que você. Eu sou humano e cheio de defeitos que todos podem ter. Eu procuro enxergar o que muitos não querem ver, enxergar na natureza a minha fonte de vida e a de você. Porque se a natureza morre, morreremos juntos, eu e também você. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e assista também a outros vídeos do canal. Siga-me também no Instagram, lá podemos ter um contato mais próximo, você pode enviar imagens dos vasos que você faz. E muito obrigada por assistir até o final.